Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Japa. E eu sou o Berg. E hoje temos mais uma convidada. Esse programa tá ficando inteligente, né, cara? Trazendo pessoas... ficando bom, rapaz. A gente traz gente pra falar no nosso lugar. Maravilha. Convidado de hoje, se vocês estão no meio dessas interwebs da vida, vocês já devem ter visto ela por aí. Ana Paula Pautian, de boa no Canadá. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Prazer é nosso. Todo nosso, sempre. A Ana hoje vai estar falando, apesar do nosso tema de palhaçada, o assunto de hoje é um pouco mais sério do que o padrão da gente aqui. Hoje a gente vai falar sobre violência doméstica, especificamente violência contra a mulher aqui. Eu diria que é bastante sério mesmo. Então já se prepare, porque o tema de hoje você vai precisar de um café, e um café muito bom, porque não vai ter muita palhaçada não, porque hoje o assunto é pra lá de sério. Segura aí que a gente já volta com o tema do programa de hoje. Vamos lá! Vamos ser honestos, quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que 1/3 das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar $1.500. $1.500. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase $3.000 por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de $1 por dia. $1, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadagora.com/seguroviagem e garanta tranquilidade na sua viagem. Então, vamos falar sobre o programa. Antes de mais nada, né? Vamos fazer as coisas direito e apresentar a nossa convidada. Só que como eu sou um vagabundo, eu vou deixar a convidada se apresentar sozinha. Ana, o microfone é seu. Você se apresenta para todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, me apresentando, eu sou do De Boa no Canadá. Algumas pessoas pensam que eu sou muito séria, mas na verdade eu não sou muito séria. Mas eu vou ser séria por conta desse tema. E falando um pouquinho de mim, eu trabalhava no Brasil como coordenadora e educadora social. Por vários anos eu trabalhei na parte justamente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, né, se trabalhava com toda a família, com o pai, a mãe, o tio, enfim, né, para trazer um ambiente mais adequado para a criança ou para o adolescente. Inclusive, tem alguns projetos da qual eu desenvolvi junto com a ONG que eu trabalhava, que ganharam prêmios nacionais, como inclusive do Itaú, que todo mundo sabe que o Itaú tem uma parte social super importante e ajuda essas instituições sem fins lucrativos. E, inclusive, com o dinheiro que veio da premiação, se construiu um prédio onde se pode expandir o número de salas de aula, também montar uma cozinha industrial e também uma sala com computadores, e o que ajudou muito na questão de trazer mais crianças e adolescentes e oferecer mais estrutura também.
Não bastante disso, né? O meu último trabalho no Brasil foi na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava no Departamento Social e Educacional. E quando eu assumi o departamento, eu tinha um atendimento com os jovens laureados do curso de engenharia. Bacana. Então, os jovens terminavam com honras, né, na Universidade Federal, na Universidade Privada, enfim. E eles só davam um troféu, né? Então, eu vi que isso não era justo, não era uma forma de você incentivar aquela mente brilhante. Com certeza. Então, eu comecei a buscar bolsas de estudo para eles saírem do Brasil, né? Expandirem o conhecimento. E então, para fazer uma pós-graduação, para fazer um mestrado, enfim. Então, diversos foram enviados tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Inclusive, uma das principais bolsas, a mais importante, foi com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em parceria com a Universidade de Harvard. Então, se conseguiu enviar um estudante com bolsa de estudo para fazer uma pós-graduação. Então, isso foi uma conquista muito importante. E eis que estou aqui agora no Canadá, né? Já vai fazer quase 3 anos. Tu tá há 3 anos morando aqui? Vai fazer agora em novembro. E exatamente onde? Você tá em Manitoba, né? Você tá na província de Manitoba. Eu tô em Manitoba e eu tô numa cidade assim que ninguém conhece. Tanto é que eu sou a única brasileira aqui, tirando a minha filha, né? Eu tô em Dauphin no momento, mas é só uma questão assim de uns 3, 4 meses aqui, é temporário por conta do meu marido, que ele trabalha com o governo e ele trabalha nessa questão de leis e direitos trabalhistas, enfim. Então, a gente tá aqui, né, na verdade, mais por ele, né? Porque infelizmente o governo aqui de Manitoba tá com alguns problemas, algumas coisas, então ele tá tentando resolver isso entre empregado. Dauphin, né, tu conhece a expressão de uma cidade de primeira? Não. Não, assim, não ouvi. Cidade de primeira. Isso deve ser coisa de paranaense, que eles dizem que uma cidade de primeira é aquela que tu entra e não dá tempo nem de passar a segunda, que a cidade acabou. Tão grande que é. É mais ou menos por aí, tem acho que uns 9 mil habitantes. É uma escola de ensino médio para toda a região, assim, que abriga diversas cidades de volta, na volta, né? Mas, enfim, é uma cidade que tem uma certa estrutura, não posso reclamar, mas eu tô com saudade de Winnipeg. Mas eu nunca pensei em dizer isso, né? Porque eu sempre pensava em sair de Winnipeg, mas não para uma cidade menor. Mas, enfim. Posso dizer que ela conseguiu ganhar de mim, porque quando eu cheguei aqui, Quebec tinha 3 brasileiros. Ela chegou lá, não tem nenhum brasileiro. Não, nenhum. Então, realmente, parabéns. E o que eles pensavam dos brasileiros também, é nada a ver. Isso é papo para depois. A gente grava um outro programa para falar desse assunto. Para contar essa tua experiência. Exato. Então, exatamente. Mas no programa de hoje a gente vai falar... Hoje a gente quer aproveitar essa tua experiência trabalhando com as pessoas, com essas causas sociais, fazendo assistência com as pessoas. E também o contato que você tem aqui no Canadá, o teu próprio desenvolvimento profissional aqui, para comentar um pouco de um ponto um pouco, não geralmente abordado pelas pessoas quando a gente fala sobre Canadá, né? Que é a questão da violência doméstica. Então, quando eu estava pesquisando material para a gente conversar para esse programa, eu tenho que te dizer que eu fiquei realmente chocado, assim, eu não esperava encontrar os números que eu encontrei. Da primeira vez que a gente conversou e a gente tocou nesse assunto, eu fiquei realmente abismado. E é o tipo da coisa que não transparece, né? Ou então não chega na mídia de uma maneira da maneira que deveria ser tratada. Infelizmente, e o número é crescente, né? Eu não digo somente assim por parte de brasileiros, mas principalmente de imigrantes em geral, né? E é muito similar às histórias, por incrível que pareça, né? É uma coisa que a gente estava comentando, que aqui a violência doméstica é uma violência que é diferente da violência doméstica que acontece no Brasil. A violência doméstica que acontece no Brasil, diversos casos, é porque as pessoas realmente não se entendem, e aí partiram para agressão, né? Começaram a brigar, enfim. E, claro, a maioria dos casos, claro que tem casos assim, que realmente, assim,
requer, né, mais atenção, realmente é punk, é uma situação bem complicada, que muitas vezes leva ao famoso, né, femicídio, né, enfim, infelizmente, ou algo pior, né, como está acontecendo ultimamente. Mas aqui é quase que unânime todos os casos, assim, que eu recebi é de violência, assim, pura, né? Então, tipo, coisa hardcore mesmo. Não é uma coisa assim que é uma briga, uma discussão que levou, sabe, a outro patamar. Não, é bem diferente mesmo. Então, e tá, infelizmente, está crescendo cada vez mais o número de casos. Então, foi um dos motivos que eu abri meu e-mail pessoal, abri meu telefone, abri meu Skype para estar orientando essas mulheres, ou até mesmo homens. Homens até agora não me procuraram, mas quem me procurou foram mulheres. E até os filhos também já me procuraram para pedir ajuda, para saber o que podem fazer. É duro isso, porque uma coisa que eu vi nessa sopa de números e letrinhas que eu tava vendo, e botando em contexto, né, a gente sempre fala que o Canadá é um país igualitário, que respeita as minorias, que respeita os direitos dos outros e tal, e realmente é isso que geralmente acaba caindo no conhecimento de todo mundo. Mas eu fiquei chocado em saber que a principal forma de violência contra uma mulher aqui no Canadá se dá realmente dentro de um relacionamento. Então, diz que mais de 83% das vítimas de um relacionamento acaba sendo uma mulher. E quando a gente está falando em vítima, foi como você falou, geralmente, assim, na grande maioria das estatísticas publicadas pelo governo, diz que mais de 80% a 90% dos casos isso termina em violência física. Eu fiquei chocado com isso daí. Eu não esperava uma questão dessa. Eu vou te dizer que a gente vive num mundo muito mais machista, né? Predominantemente machista, mas depois de morar aqui esses últimos quase 10 anos, eu não esperava que a gente fosse encontrar uma realidade dessa. E muitos dos casos que eles acabam relatando tem realmente a ver com questão de possessão e de domínio e de superioridade, etc, etc. Infelizmente, isso acontece, né? E é muito triste, assim, porque, enfim, eu vou dar alguns exemplos de alguns casos, algumas coisas, e se quem está nos ouvindo vê que tá numa situação como essa, né? Porque eu cheguei a fazer, inclusive, um vídeo e a pessoa começou a se juntar. Mais um, peraí, eu tô numa relação assim. E aí vem me procurar para pedir ajuda. A violência doméstica é um problema recorrente que inclui práticas como abuso sexual contra crianças e violência física e psicológica, principalmente contra as mulheres. 1 em cada 3 mulheres já sofreu ou está vulnerável a algum tipo de violência na vida. Eu tenho um caso de uma mulher que ela estava namorando um cara no Brasil. Então ele começou a dizer que vamos para o Canadá, vamos ter filhos no Canadá, que não é um bom país, mas para ter filhos. Então começou a mudar o pensamento dela, porque ela nunca pensou em sair do Brasil, estava com uma carreira estável, sabe, faculdade, tudo, e muito ligada à família. E ele foi mudando, estavam namorando e depois de 1 ano mais ou menos casaram. E aí vieram para o Canadá. No momento que desembarcaram aqui, ele olhou para ela e disse: agora tu vai trabalhar e você vai correr atrás, então, de ficar sustentando, pagando o aluguel e as contas do apartamento e ver uma maneira de, se você conseguir melhor, de se atender os requisitos do processo de imigração. E desde que eles desembarcaram no Canadá, ele nunca mais tocou nela, inclusive ele disse que não quer ter filhos com ela, então ela se sentiu completamente usada, né, nessa questão. Então, até para quem não sabe, aqui em Manitoba, por exemplo, se uma pessoa trabalha 6 meses full time, claro que tem, resumidamente, né, 6 meses full time, se conseguir a carta de empregador e tudo mais, enfim, tem condições de aplicar processo de imigração. Então, cara, ele vive uma vida
totalmente como se fosse solteiro. E ela tá numa situação assim que eu diria que é quase que uma situação de escrava, né? É o que para mim é a palavra, porque trazer uma pessoa para cá, né, e depois dizer essas coisas e se comportar dessa forma, então ele usou a pessoa para isso, né? A gente está até conversando, né, antes de gravar o programa, você citou essa situação e realmente, né, às vezes, geralmente quem acaba num relacionamento, quem acaba tendo a ideia de sair do país é um dos dois, né? E geralmente essa pessoa acaba assumindo aquele manto do cara que segura a bandeira e tentar convencer de que as coisas vão dar certo, etc e tal. Eu não quero dizer que a outra pessoa acaba sendo coagida, mas de modo geral tem toda aquela questão, né, de você negociar, de você mostrar, trazer os pontos, etc, etc. E muitas vezes, né, um dos grandes motivos que acabam convencendo a pessoa a embarcar nessa jornada acaba sendo realmente o amor, né? Você acredita naquela pessoa, você bota fé nela e diz, não, eu não estou convencido de ir para lá, mas eu me vejo na obrigação de acompanhar meu parceiro, porque eu gosto muito dele, eu gosto muito dela, e eu preciso ir junto, e acaba indo, tipo, acreditando. Você realmente bota as cartas no papel e acredita piamente de que aquilo vai dar certo, né? Exatamente, e aí você pensa o seguinte, nossa, ele quer ter filhos, ele está pensando no futuro, de ter filhos num país de primeiro mundo, onde as crianças vão ter oportunidades, e aí chega e na verdade a realidade não era nada daquela, né? Então é muito triste isso, né? E não bastante disso é as piadinhas que a pessoa fica soltando, né? As frases assim, que é para, tipo, colocar para baixo a pessoa mesmo. Tipo, você vai sair com essa roupa, você vai sair com esse batom, você parece uma vagabunda, né? Então, não bastante isso de usar a mulher, fica com esse tipo de comportamento ainda e que leva à depressão, né? Então, a pessoa se sente assim, eu tô sem minha família, eu não conheço ninguém aqui, eu não tenho conhecimento da língua direito, então a pessoa se sente coagida, ela... Ainda mais que no começo é uma coisa bem, assim, adaptação a gente sabe que é um negócio difícil, não é todo mundo que reage da mesma forma, a gente já comentou isso em outros programas aqui, e o primeiro ano, os 2 primeiros anos é o tempo que você tá tentando se redescobrir, descobrir a vida nesse lugar novo, descobrir como as coisas funcionam, tem um idioma para aprender, é muita coisa na cabeça de uma pessoa sem você adicionar outro tipo de situação, de problema, né? Exato. E tem outras situações do tipo, a pessoa entrou com processo de imigração, né? O casal, por exemplo, e digamos que a mulher é a aplicante principal, isso também acontece já teve casos semelhantes a esse. E aí a mulher já está insatisfeita com a relação por conta da violência que ela sofre, do cara chegar e dizer, olha, tô com as bolas cheias e aí a gente tem que ter sexo, sabe? Isso não é uma maneira interessante de chegar numa mulher, né? Nem nada, isso é... A mulher se sente a último pedaço, assim, de trapo do mundo escutar um tipo de coisa dessa, sabe? Então, peraí, eu sou somente um objeto. Então, foi levantando no meio do processo de imigração. Ela quer se separar e aí o cara então começa a chantagear ela, que vai ligar para a imigração, vai dizer que os documentos são falsos, por exemplo, dá um jeito de deportar ela. Então tem esses casos assim, e por incrível que pareça, 90% dos casos são assim, gente. Quando a pessoa está no meio de um processo de imigração, é o mesmo tipo, de atitude do agressor. Eu vou dar um jeito de você ser deportada, eu vou dar um jeito de acabar com a sua vida, porque a pessoa, ela quer se separar, ela quer acabar com aquele sofrimento, e o agressor, ele vem com esse tipo, de atitude, de comportamento, e aí a mulher, ela se sente assim, nossa, se eu procurar ajuda... Porque aqui no Canadá não é tudo perfeito. Infelizmente, esse serviço de ajuda da mulher
se tu vai no departamento pedir ajuda, eles vão querer te colocar no abrigo, você e essas crianças, né? E o agressor tá lá na casa, que você tá pagando o aluguel, que você tá pagando as contas, e tirar ele daquela casa vai ser uma briga, né? E mesmo que, tipo, é errado, mas, enfim, a lei aqui é diferente, né, do Brasil. A pessoa aguenta todo o processo com violência. Eu queria te perguntar isso daí, como geralmente uma pessoa que acaba procedendo nesse caso, né? Vamos falar assim mais da pessoa que é imigrante, da brasileira ou do brasileiro que veio para cá. Tipo, você chega, você não tem muito domínio do idioma, ou então você tem nenhum domínio do idioma, você está ali sem família, ou você não tem amigos, ou então os amigos que você conhece você só via na internet, você não tem muita intimidade, e você acaba se identificando dentro de uma situação como essa. Como funciona, assim, para o caso de uma pessoa que precisa, se identifica dentro de uma relação como essa, uma relação negativa, consumista como essa? Qual o primeiro passo para você conseguir se desvencilhar disso, ou então tentar achar uma solução para a tua vida? É interessante procurar os departamentos, né, de auxílio. Tem alguns que atendem em português. Quebec tem, Toronto tem e Vancouver tem. Nas outras cidades, pelo que eu sei, tem, mas tem que fazer a solicitação, sabe, da pessoa, do intérprete. E muitas vezes esse intérprete é alguém ali da comunidade brasileira que, tipo, conhece o teu marido, sabe? Conhece teu companheiro, tua companheira, e tu não te sente muito confortável, né? Mas o primeiro passo é isso. Se você acredita que você está numa cidade que eles vão chamar o intérprete e você, tipo, vai ser alguém da comunidade e você não quer, né, que seja... Você se sente assim, que não está confortável, pode mandar um e-mail para mim e aí eu vou, olha, tu faz isso, eu vou dar todos os passos, você vai fazer isso. Geralmente, os passos eu mando a pessoa ir na polícia. Uhum. A polícia daqui, ela é muito bem preparada e ela vai fazer o report, tudo da situação. E aí, com isso, a própria polícia ela vai encaminhar para o departamento da questão da proteção da criança, ou eles vão te encaminhar agora, você tem um caso, vai para a corte, então, e faz uma solicitação de medida protetiva, e no mesmo dia você é ouvida pelo juiz. É que, tipo assim, você chega às 8 horas da manhã, às 11 horas da manhã já sai com uma decisão judicial, e se a decisão ela é favorável ou não, eles te encaminham para o departamento de proteção às vítimas, tá? Mas geralmente, assim, tem que ser algo muito sério, tem que ter provas muito sérias para o juiz te dar a medida protetiva. Se você tem as provas, tudo, tá? É uma situação, às vezes tem a violência psicológica, né? O juiz, ele vai dar uma chance para o agressor. Olha, aí vai pedir para a polícia falar com a pessoa, né? Olha, a situação tá assim, se você continuar, eu já avisei ela que ela vai voltar aqui, eu vou dar medida protetiva e você vai ficar com uma observação, vai ficar com ficha criminal no Canadá. E aí, então, geralmente, na maioria dos casos, isso resolve, né? Mas a pessoa, às vezes, ela encontra outros meios de continuar, né, a violência, enfim, porque o juiz, digamos assim, entre aspas, né, não puniu. Mas a maioria dos casos, pelo menos o agressor sai da residência, né? E a mulher pode voltar para a residência com os filhos, enfim, e ao mesmo tempo, né? A polícia fica ligando periodicamente para saber se está tudo ok. O Departamento de Proteção às Vítimas também faz esse acompanhamento, encaminha para conselheiros, enfim, para psicólogos, se for o caso, né? Mas geralmente aqui no Canadá eles dão uma certa chance para o agressor. Infelizmente. Era isso que eu ia te perguntar, porque no meu ver, assim, eu vejo que essa chance que o juiz chega a dar para o agressor ou para a agressora, isso acaba virando um tiro contra a pessoa que está pedindo ajuda, né? Porque nem sempre o outro, o agressor, pode acabar levando tudo isso como uma chance para redimir. Talvez ele volte ainda mais motivado a acabar com tudo, ainda motivado por raiva e etc, e sei lá, acabar partindo para as vias de fato. Então,
Não, isso acontece em alguns casos, assim, daí o juiz dá essa chance, a polícia ligou para o indivíduo, olha, você vai ter que sair, porque, né, que ela tá lá com a observação, que se ela voltar, porque a pessoa dela pode, inclusive, perder o status por conta disso, né? Sim. O agressor, ou ele pode perder a chance de... Ele pode não conseguir cidadania. Se ele é residente permanente, ele pode ter a cidadania negada, né? Então, é um dos motivos, eu acho que o juiz dá uma certa, olha, relaxa aí, sai e não procura mais, né? Mas, enfim, tem agressores que eles não entendem como uma chance, como você comentou. Sim. E aí a mulher volta, por exemplo, ela tá no quarto dela lá com a criança, o cara, ele começa a se debater nas paredes para chamar a polícia para dizer que ela bateu nele. Pois é, se faz de vítima, né? Se faz de vítima. Que nem uma expressão que tem no Sul, se faz de vítima para passar bem. Mas, na verdade, é um manipulador. É uma pessoa extremamente ruim quem faz esse tipo de coisa, né? E, claro, que a polícia ela é bem preparada e ela sabe disso, que a pessoa ela pode, né, ter essa reação. E é um dos motivos que eu sempre digo para as mulheres, gravar. O telefone tem ali um aplicativo que você pode gravar as conversas, não precisa ser vídeo, pode ser em português, porque se o juiz tiver alguma dúvida, ele vai chamar alguém para traduzir lá dentro do judiciário, né? Isso em qualquer corte, em qualquer canto do Canadá. Uhum. Então, a polícia mesmo sempre tem alguém que fala português, então você tem o suporte deles. E por incrível que pareça, gravar já salvou algumas mulheres, né, delas não serem, como é que eu vou dizer, não serem, como é que é, o BO que se diz no Brasil tem um reporte negativo na polícia, porque ela provou que a pessoa montou uma história fantasiosa contra ela, né, se autoflagelando, né, enfim, se debatendo na parede, se dando soco em si. Então, isso já salvou algumas mulheres da qual eu atendi só por conta dessa dica simples. Grava, porque o agressor é que nem um peixe. O peixe morre pela boca. Pode crer. E você tá trancado no quarto e tá se debatendo e você faz a pergunta. Eu tô aqui trancado no quarto, por que tá se debatendo? Com certeza o agressor vai dizer, porque eu vou chamar a polícia e eu quero te ferrar. E quando a situação é o contrário, né? A gente tá falando aqui no caso dos dois estarem vindo do Brasil e estarem começando a vida nova. E se for com umas histórias que a gente escuta bastante do cara ir pro Brasil, se apaixonar pela brasileira e trazer ela pra cá. Eu acho. Eu tenho uma história dessa também. Tem uma mulher uma história verdadeira, muito triste. O cara foi pro Brasil, disse que estava apaixonado por ela, casou, quebecois, inclusive. Ela veio com residente permanente, tudo, né? Não me lembro se ela veio com residente permanente ou se ela aplicou aqui. Mas ela veio sem francês. Tá. Nenhum. Uhum. E ele colocou ela numa cidade do interior que o próximo vizinho, era 10, 15 quilômetros da casa dela. E assim, ela ficou por anos e o cara, uma casa no meio do nada, sem quase estrutura nenhuma, ele ia lá de vez em quando, via ela e viajava, sabe? Dizia que tinha que viajar a trabalho. E até que um dia ela, caminhando, descobriu um vizinho. E aí o vizinho começou a ensinar ela, um senhorzinho começou a ensinar ela o francês. E aí então ela conseguiu com isso pedir ajuda e contar o que estava acontecendo, né? E nisso já passou anos, passou 4, 5 anos. Nossa, e ela vivendo nesse regime de escravidão, assim? Sozinha, exato. E aí então o vizinho pegou uma arma e quando o cara voltou ele disse assim, agora você vai assinar aqui o documento do divórcio dela, né? Você vai liberar ela. Se você não assinar agora esse documento, eu vou chamar a polícia e vou testemunhar que ela está numa situação de escravidão aqui. Nossa, que ela era escrava. Que horror. Então ele assinou o documento
liberou ela, até o senhorzinho conseguiu, inclusive, trabalho para ela. Ela conheceu um outro quebecois, hoje está casada, tem 2, 3 filhos e está bem feliz da vida, já está há 8 anos aqui, 9 anos aqui. Então, realmente, infelizmente, acontece isso, né? E também acontece, tem um outro caso que cara, ele conheceu a pessoa no Brasil, se apaixonou, mas quando eles voltaram, meio que acabou, digamos assim, a lua de mel, porque os amigos que moravam aqui do cara começaram a dizer: ele só veio pra cá porque ele quer alguma coisa de você, ele deve estar querendo sua grana, ele deve estar querendo por conta do status. E então o canadense, ele começou a entrar em paranoia e botar, inclusive, pessoas para seguir a companheira. Que horror! Porque ele achava, né, que tinha uma outra pessoa, enfim. E infelizmente tem isso. Eu mesmo passei por isso, de pessoas que chegaram no meu marido e disseram que eu tava com ele por interesse. Caraca. E aí ele falou: não. Mas é porque ela quer ficar aqui no Canadá como residente permanente. Não, ela já tem residente permanente dela, com uma conquista dela própria. Ela não precisou de ninguém para se escalar nem nada para conseguir. Então, depende muito da pessoa que você tá. Ele não se influencia por isso. Ele manda a pessoa praticamente, não importa se a família é merda. Cara, mas nesse caso aí, em ambos os casos que você falou, a pessoa acabou... A gente vê que foi uma questão de sorte, né? Pra ela conseguir se desvencilhar de uma situação dessa. Porque, dependendo do caso, ele podia estar sendo escravizada, tá dentro de uma relação dessa pro resto da vida, né? Porque você não conhece ninguém e tal. O que você acha que a pessoa deveria estar fazendo numa situação dessa que ela não tivesse tido tanta sorte? Eu acho que talvez ela teria cometido suicídio, porque imagina, você ficar no meio do nada e vem um cara, né, e aparece ali uma vez por mês, fica ali uma semana tendo relação contigo, tá nem aí pra você, né, e depois simplesmente some. Eu acho que ela teria cometido suicídio se ela não fosse perseverante. E ela ficou todo esse tempo sem contato com a família. Caraca. Se não fosse esse vizinho. Ela foi muito guerreira. Ou seja, de novo, né? A pessoa acaba abrindo mão da própria vida por amor, por confiança no outro e acaba esquecendo um pouco de si, né? Acaba realmente baixando a guarda em relação à própria vida e acaba caindo numa situação desagradável. Mas assim, tem mulheres que entram numa relação assim, que elas sabem o tipo de homem, elas entram consciente. Infelizmente, tem mulheres que entram numa relação doentia e elas sabem que o cara é dessa forma. Já sabendo de antes, né? Já sabendo de antes, porque elas querem vir pra cá com status de residente permanente. A violência doméstica é um problema recorrente que inclui práticas como abuso sexual contra crianças e violência física e psicológica, principalmente contra as mulheres. 1 em cada 3 mulheres já sofreu ou está vulnerável a algum tipo de violência na vida. Ana, outra coisa que eu andei vendo dentro das estatísticas, eles estavam falando que não só a mulher, mas as crianças também são grandes vítimas desses casos, né? Então, agora há pouco você falou uma situação, né? Que você morava... era a mulher que basicamente sustentava a casa, que era ela que pagava aluguel, ela que cuidava dos filhos e tudo mais, e acabou pedindo ajuda e a atitude do juiz acabou dizendo volte para casa e que o cara tá sendo avisado e ele tá sendo vistoriado e tal. Só que a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Você tá convivendo com alguém que você já não tem mais essa relação, que você já não consegue nem olhar para a cara da criatura. Exato. Tu tem que ter, assim, estômago, né? E dizer, então tá, o juiz me disse que eu posso voltar, então tá. Isso inclusive aconteceu comigo. Então tá, vou voltar então. E se ele tocar em mim, então tá, legítima defesa. E eu fui. E eu posso dizer que a outra pessoa baixou a bola, porque eu voltei assim, sabe, mudada.
depois da audiência. Inclusive, isso aconteceu comigo também. Então, eu voltei mudada da audiência e eu pensei o seguinte: é assim que funciona aqui no Canadá? Então tá, eu vou mostrar pro Canadá. Então, quem eu sou? E voltei para casa e a pessoa, então, ela já tinha sido avisada e tal. Então, tipo, deu 2 semanas, saiu de casa, sabe? Mas porque também eu comecei a ter uma outro tipo de atitude. Agora o judiciário está avisado, a polícia está avisada, se ele tocar uma mão em mim, alguma coisa, é legítima defesa. Porque eu também fui muito bem instruída pelo juiz. Sim. Uma coisa que é engraçada, uma coisa que é interessante. O juiz simplesmente não manda você para casa, ele te instrui. O que você tem que fazer, a reação que você tem que ter, né? E quando voltar, aí dizer, olha, aconteceu isso. Então aí o juiz vai te dar o documento. Então, eles te preparam para encarar a situação. E, claro, a polícia te ligando o tempo todo. E aí você tem que responder com código e tudo mais, para outra pessoa não entender que é a polícia que está te ligando, enfim. E eles ligam de um número que você não tem como identificar. Eles ligam de um número privado, a polícia. Eles ligam de um número que, se você colocar no Google, você não vai conseguir achar. Então, é um trabalho diferente. Te perguntar um negócio que talvez você não tenha resposta, mas talvez você tenha. O que acontece, por exemplo, que no caso da pessoa tá vindo para cá, tá realmente querendo continuar no país, se vê dentro de uma realidade dessa, só que eles estão atrelados a um como é que chama esse programa? Estudo de trabalho, né? Então, digamos que o visto esteja no nome do marido, ele está trabalhando aqui e a outra pessoa simplesmente está acompanhando e tem direito a estar aqui porque está junto com ele. O que acontece no caso da pessoa, a situação se agravar, eles tiverem que se separar, o juiz determinar de que ele não pode mais chegar perto da outra pessoa? O que acontece em relação ao visto de quem está aqui? Você é obrigado a voltar para o Brasil? Depende muito do perfil. Eu atendi uma mulher que nesses dias ela já está no PGWP, né? Já aplicando para o processo de imigração. E aconteceu o que aconteceu, só que é uma coisa que eu digo para as mulheres: se você cumpre os requisitos do processo de imigração, não coloque o nome do agressor, não sponsor esse tipo de gente, não, para ficar aqui no Canadá. E ela não colocou o nome dele, inclusive, já está praticamente para receber o residente permanente dela. E só que nesse meio tempo ele descobriu, então ela fez, entre aspas, um acordo com ele. Tu fica longe de mim, eu não te reporto novamente nem nada, mas tu fica longe de mim e a gente faz daí o divórcio quando o processo terminar. Porque daí ele entrou com um processo separado daí também de imigração, entendeu? Entendi. Mas não é por conta do processo de imigração, é mais por conta do status dele. Porque se ela reportasse que ela tá divorciada dele, ele perdia. Sim. Né? Então, digamos assim, ela negociou, claro que isso, ela procurou um advogado, ela pagou e fez uma negociação legal, ela não fez uma coisa da cabeça dela, né? Então, tem que ver casos e casos como é que acontece. Eu já conheci outro caso também que a pessoa daí não perdeu o status. Ela ficou com os 2 anos de visto da work permit dela e a outra pessoa estudando. Quem vai decidir isso daí é o juiz, na verdade, né? É interessante, quando nesses casos, tu conversar com uma consultora de imigração que seja registrada pelo governo. Uhum. Eu nem recomendo advogado de imigração, tá? Eu recomendo realmente uma consultora de imigração, porque é uma pessoa que estudou, ela sabe disso. Sim. Né? Ela está acostumada com esse tipo de caso. Pegar uma orientação dessa profissional e aí seguir a orientação dessa profissional. Então, assim, depende muito como é que tá o teu status, o que tá encaminhando e qual é o andar da carruagem. Mas tem casos também que as pessoas, tipo, receber o residente permanente e se separar, depende também do tipo de processo. A outra pessoa pode perder o residente permanente por conta do divórcio. Então, tem essas coisas aí. Quem até me comentou que agora estou fazendo a renovação do meu... Renovação não, estou trocando o meu cartão de residente permanente para nome de solteira.
E quem me comentou isso foi a minha própria consultora de imigração. Entendi. E é uma situação um tanto quanto complicada, né? Você às vezes investiu todo esse tempo de querer vir para cá, de querer continuar morando aqui e você tem esse medo, né? De querer se mexer, de querer tomar alguma atitude. Eu até estava lendo, enquanto estava lendo sobre isso, eles disseram que geralmente a média do que acontece aqui no Canadá é em torno da 4ª ou na 5ª tentativa que a pessoa efetivamente consegue sair para buscar buscar ajuda, que a pessoa realmente se mexe para dizer, não, isso não está legal, eu preciso fazer alguma coisa. E ela vai da primeira, ela vai da segunda, ela vai da terceira, da 4ª vez ela chega assim, não, agora eu consigo me mexer. Porque você fica com todo esse medo, né? Principalmente quando você não tem um status de residente permanente ou de cidadão. Você pensa assim, putz, isso vai sujar minha ficha, eles não vão querer me dar minha residência aqui, eu não quero entregar ninguém para poder ter problemas. Fica muito inseguro, né? Com relação a tudo. Eu acho que você tem que ver também que tem uma questão cultural por trás disso, né? Assim, no Brasil, quando você tá com uma pessoa, aquela coisa em tese é para a vida toda, e quando você tem problema, você tenta se virar e, sabe, tem aquela coisa de que a pessoa, a gente vê esses casos de violência no Brasil também e com as situações que acontecem, tem sempre aquela coisa de a pessoa, como você comentou, acontece uma vez, acontece duas, a pessoa diz não vai melhorar, não vou dar uma chance, não, o outro pede desculpa, e não, você tenta, ele passa uma semana e você acha que o negócio resolveu, e aí passa um tempo, depois acontece de novo e fica sempre aquela coisa, demora talvez para a pessoa se conscientizar que aquilo é realmente um problema e que aquilo não tem, assim, talvez para aquela situação, para aquele momento, não tenha mais jeito. E outro comentário que eu queria aproveitar para dizer é que desses exemplos todos que você falou, vocês estão uma coisa muito importante, até quando você falou de consultor de imigração agora no final, é que você falou de juiz também ainda há pouco, é que não se confia no que o amigo, no que o vizinho, se você conversou com alguém, disse, né? Você tem que procurar autoridade competente, tem que procurar pessoas que sabem exatamente como a coisa funciona, quais são as implicações, quem pode te ajudar, quem pode te dar o verdadeiro suporte, e aí somente procurar o que é legal e o que é apoiado pelas instituições canadenses, né? Exatamente, até para você não se prejudicar depois, porque você vai seguir lá o conselho do teu amigo, da tua amiga, e na verdade é um conselho baseado com as regras e leis do Brasil, não é com a realidade daqui, que é bem diferente, né? Então, é interessante que você converse com profissionais, que você pegue faz essa consultoria com os profissionais, né, em vista, e até para você entender a situação que você está e as consequências que podem acontecer. E eu acredito assim que, como antes, até como o Japa estava falando, eu não consigo falar Japa, é uma Sara. Tentei agora, não soou legal, mas enfim. Assim como a Sara, ele pegou e disse, né, que a pessoa vai 5, 6 vezes. É que assim, Sara, a pessoa quando ela vem pra cá, tá numa situação de vulnerabilidade total. Ela não tem a família, como o Berg chegou a comentar lá no Brasil, que a pessoa vai dando chance, a família até inclusive dá apoio, a pessoa sabe onde é que tem que procurar ajuda, como é que o sistema funciona. Aqui não, ela não sabe como é que o sistema funciona, ela não tem para quem procurar ajuda, aquela coisa conhecida, ela não tem a melhor amiga aqui, e a melhor amiga tá no Brasil, e aí como é que eu vou dizer pra minha melhor amiga que, tipo, tá tudo ferrado aqui, eu tô numa situação... Então, lembra até aqueles casos de... Por incrível que pareça, eu sei que pode ser um pouco pesado o que eu vou dizer, mas sabe os casos de escrava sexual? Sim. Que a mulher, ela liga pra família e diz que tá tudo bem, e na verdade não tá tudo bem? Né? É um medo, exatamente, né? E... é a mesma coisa que acontece aqui. Eu também atendi uma mulher nesses dias que o cara, ele pegou e botou fogo nos passaportes dela e dos filhos. Que absurdo. Né? Então, tipo, a pessoa, ela se sente numa situação total de vulnerabilidade. Total, porque ela não tem apoio nenhum. Ah, mas, Ana, tem aquele... Que nem eu botei no Facebook, olha, eu tô abrindo e tal. Ah, mas tem o departamento lá, eles falam português. A questão... é que, como é que a pessoa, às vezes,
vai no departamento lá, vai lá no escritório para pedir ajuda. Se o cara é extremamente controlador, ele controla até os passos dela. Sim, você não consegue ele nem se mexer. Controla o telefone dela. Essas coisas, por isso que eu criei essa abertura alternativa, né, através de mim, que eu consigo, pelo menos a pessoa... eu recebo no horário de almoço das mulheres, assim, é o horário que é mais, tipo, busy for me, que elas aproveitam o horário do almoço para me ligar, porque é o horário de almoço do trabalho delas ou é o intervalo do college, da universidade, para me ligar. Porque o cara, a maioria dos casos, a pessoa, o agressor, ele é extremamente controlador. E dá para entender bem por que isso, né? Você não tem outro horário. É o único horário, às vezes, que você tem alguma liberdade para fazer, para poder seguir um pouco fora da tua rotina. E a pessoa, ela manda uma mensagem pra mim e eu ligo pra ela, porque o cara, ele controla a conta dela e depois vai dizer o que é esse número aqui que você ficou tantos minutos. Então a minha linha, ela já tá até aberta, inclusive eu tenho um plano que eu posso ligar de qualquer canto do Canadá, que o valor é o mesmo por mês. Então eu ligo pra pessoa pra ela não ficar nem, inclusive, sabe, ter esse tipo de problema com o agressor. Então, se você está escutando e você se identificou com alguma dessas situações dessas, ou se você está em dúvida sobre como você poderia estar agindo, não deixe de entrar em contato com a Ana. O telefone, e-mail para contato dela está aqui no post. Então, Ana, como você viu, ela é super aberta para poder ajudar, para poder te ajudar, te orientar a como agir dentro de uma situação dessa. Então, não se deixe ser vítima, não fique vivendo uma relação abusiva e não pense que você é a vítima de tudo, você é a culpada de tudo, né? Pelo contrário, é muito importante, a gente está repetindo isso várias vezes durante o programa, é importante que você preste atenção na sua própria dignidade, na sua própria segurança e que você realmente valorize a sua vida, valorize quem você é. A violência doméstica é um problema recorrente que inclui práticas como abuso sexual contra crianças e violência física e psicológica, principalmente contra as mulheres. 1 em cada 3 mulheres já sofreu ou está vulnerável a algum tipo de violência na vida. Ana, deixa eu te perguntar um negócio. Eu estava vendo outra coisa que eu vi aqui. A gente está falando sobre imigrantes e tal, de brasileiros que estão vindo para cá. Só que essas estatísticas sobre violência com mulher acontecem tão muito baseados na vida do próprio canadense, a pessoa que está morando aqui. E, como eu falei no começo do programa, foi chocante para mim ver que esses números são tão altos aqui, que existe realmente tanta violência física contra a mulher aqui no Canadá. Eu achava, por exemplo, a gente sabe que toda essa questão de violência se escala porque existe um papel, existe uma sensação de superioridade e essa relação de superioridade acaba te fazendo com que o agressor tenha liberdade de ficar se impor cada vez mais em relação a outra pessoa. Eu vejo que no Brasil isso daí é muito comum porque, claro, a gente tem toda essa cultura mais patriarcal, né, onde o homem é muito mais valorizado e etc, que isso acaba dando, eu não vou dizer que isso é certo, mas acaba dando um respaldo para o cidadão acabar se vendo no direito de tá dominando a mulher. Mas aqui no Canadá eu sempre vi assim que as pessoas tinham direitos mais iguais. Inclusive tem todo esse monte de leis e regulamentações que você não pode nem sequer olhar para a mulher e falar uma piadinha sem graça no trabalho, por exemplo. E ao mesmo tempo você vê o contraste exatamente oposto dentro de uma relação. As pessoas indo e saindo, tipo, o cara realmente chegando e se impondo na base da porrada em cima da mulher. O que, para mim, é a consequência exatamente igual do que se você estivesse no Brasil. Tipo, ninguém... essa questão de você chegar com violência em cima do outro é uma imposição de superioridade. E pelo fato do cara ser um homem, por causa dessas estatísticas que estarem mostrando que é sempre a mulher que apanha, para mim é um caso claro, uma demonstração clara de que o canadense não respeita tanto assim essa igualdade
de gêneros. O que a tua experiência já te falou, assim, hoje em dia? Sabe o que é engraçado? Eu tenho uma experiência com canadenses, inclusive essa semana. Foi assim. Porque eu tô começando a fazer, tipo uma espécie de um estágio. Eu só tô observando, né, os casos, porque inclusive eu tô aplicando agora para fazer o curso de social worker. Massa. Então, a graduação mesmo, né? E eu vou fazer a graduação de uma maneira diferenciada. Eu vou estagiar dentro de um órgão do governo e ao mesmo tempo estudar, e com isso eu vou conseguir diminuir. Mas eu só conseguir isso por conta de toda a minha bagagem, toda a minha experiência, né? Com certeza. E essa semana, é engraçado, teve uma canadense que ela ia e voltava da clínica, né? E ela se retratava tudo, tinha os conselheiros, psicólogo. E quando ela saía dali do tratamento, tudo, ela se reerguia, ela voltava para o antigo companheiro. E lá pela terceira vez, uma filipina olhou para ela e disse assim: ele te bateu de novo, né? Porque você tá toda roxa. Dela, sim. E por que você volta para ele? A filipina, ela foi demitida, inclusive, por ser tão sincera. Você tá brincando? Né? Sério? Sério, que ela é assistente. Ela era assistente auxiliar no atendimento. Ela foi. Porque ela não foi sincera somente com essa pessoa, ela foi sincera com outros casos, né? Uhum. E então eu percebi que, embora que aqui tenha toda essa questão da mulher, das leis e tal, a violência só acaba quando você diz que acabou. Né? Então, quando você procura ajuda e você segue, você simplesmente coloca na tua cabeça: acabou, eu não quero esse tipo de relação pra mim. Senão a violência ela vai continuar. Por exemplo, o que adianta eu ir pro juiz? Pedir uma medida protetiva. Uhum. Né? Aí o juiz falou assim: a gente vai entrar em contato com o teu agressor, a gente vai dar um prazo pra ele sair, enfim, fazer as coisas de forma amigável pra ele pensar, porque ele deve estar com a cabeça quente, enfim. O que adianta eu voltar daí pra casa e dizer: desculpa, tá tudo bem, vamos tentar novamente. Né? Então, peraí. Então a violência vai acabar no momento que eu disser chega. Então é isso que as mulheres têm que se conscientizar. Não importa se ela é cidadã, se nasceu aqui, se é imigrante, se está com status temporário. A violência acaba quando você diz acabou. Então não adianta você ter o departamento para te auxiliar, você ter a clínica, você ter o psicólogo para te auxiliar, se você vai lá e volta para o teu agressor. Você vê alguma diferença na forma que a justiça trata a mulher que é imigrante e a mulher que é canadense? Com a imigrante, eles têm um pouquinho mais, assim, como eu dizer, de cuidado com a mulher. Isso é o que eu senti, tá? Porque eles sabem que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade e que não tem ninguém da família nem nada. Eles entendem que a vulnerabilidade é maior, né? Então eles são muito mais acolhedores. E eles querem... acredito até que essa forma deles ligarem para o agressor, de tentar uma coisa amigável, é de uma forma de fazer as coisas mais rápido. Porque se for seguir todo o rito da lei aqui, o agressor ficaria muito mais tempo na casa e você teria que ficar num abrigo esperando a pessoa sair, sabe? Então, de certa forma, eu entendo alguns trâmites aqui da justiça. Hoje eu entendo, né? O porquê disso, mas é porque a justiça aqui é um pouquinho lenta, né? E é de uma forma, então, de ser um pouco mais rápido e mais suave essa transição. Até, inclusive, principalmente para a vítima. Mas eles têm essa... Não diria que é um carinho, mas é um cuidado maior com a pessoa que está com status temporário e imigrante por conta disso. Porque não tem ninguém aqui, não tem família, não tem nada. Você sabe que você estava falando de número, Massara, e eu estava pensando... Algumas vezes a gente já comentou, acho que em podcast assim, há muito tempo atrás, sempre o pessoal falava, a gente já falou não de violência, dessas coisas, mas a gente falava muito de segurança, né? E de que o Canadá é um país tranquilo, que não tem violência, no sentido, não violência doméstica, mas violência em modo geral. E eu me lembro que várias vezes a gente dá esse exemplo de dizer assim, cara, aqui no Canadá, assim, crime é mais raro, tipo, como aqui a gente fala assim, em Quebec você não vê muito...
assalto à mão armada, gente fazendo essas coisas, ninguém vai te parar na rua pra te abordar assim, pra te levar teus pertences e coisa e tal. Mas a gente sempre vê caso de homicídio, de alguma coisa, e geralmente é entre casais, assim, é muito louco isso. E a gente dá esse tipo de exemplo e não se toca que, como você falou de números agora, que isso realmente é bem maior do que a gente pensa, né? Que, como você vê, só os casos que a Ana tá falando, vai muito além, assim, dizer que parece cena de filme, parece até brincadeira, né? Porque não são os filmes não é um filme engraçado. Não, porque é sério, assim, a gente vê histórias contadas, filmes baseados em fatos reais e coisas assim, gente que faz esse tipo de coisa, é realmente uma situação, assim, assustadora é pouco. É engraçado, você falou agora sobre cinema, né? Eu lembrei de um comentário que eu fiz outro dia conversando com um cara, que a vida aqui realmente parece um filme, né? Tem muitas coisas aqui que parecem que estão saindo de um filme. Então você vê aquela cena do ônibus escolar, aquela cena do baile de formatura, aquela cena do parque, mas você também vê as outras coisas que você vê no filme também. Então, você vê casos de violência, casos de sequestro, casos de assassinato, e tudo isso para mostrar que, na verdade, o mundo aqui não é tão cor-de-rosa, não. O próprio canadense não é um cara perfeito, né? Muita gente prega, né? A gente falou isso sobre o programa de mitos, né? Dizendo que o canadense é uma pessoa educada e simpática e que ele é sempre assim, sempre assado. Mas vale prestar atenção que, por mais que ele tenha assim, um comportamento, uma personalidade diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no Brasil, por mais que você venha admirar, não se engane não, porque o canadense é um ser humano também. Ele é um ser humano como nós. E a gente sabe muito bem, assistindo jornal no Brasil, né, ou só vendo as notícias que a gente vê no Brasil, a gente sabe do que o ser humano é capaz. Então, eu acho que é importante. Esse programa aqui, eu vejo que é muito importante para que as pessoas vejam de que, continuando tudo isso que a gente vem falando, né, que isso daqui essa questão de imigrar para o Canadá, você está mudando de endereço, você está embarcando numa vida nova, mas as coisas podem ser... Você não é por isso que você precisa achar que isso daqui é um lugar perfeito. Fique de olho atento, fique prestando atenção nas coisas que acontecem, se valorize, né? Valorize, isso é muito importante. Não ache que você é inferior. Muita gente acaba se achando que é inferior aqui, seja em mercado de trabalho, seja numa relação, ou o que é que seja, e exatamente o contrário. Não, exatamente. Eu sempre brinco com o pessoal que é o seguinte: quando você se muda para um outro país, né, que nem o pessoal vem para o Canadá, você apenas vai continuar vivendo a sua vida, vai ter os casos de violência aqui, vai ter, né, o ônibus amarelinho escolar, vai ter as escolas, transferir somente o lugar e tudo vai ser em inglês. Então, os problemas vão ter iguais, mas vai ser em inglês. As conquistas vai ter também, mas vai ser tudo em inglês. Então, não pense, claro, que uma proporção muito menor, né? Eu diria que 90% menor comparado ao Brasil, mas existe aqui. E a questão, assim, o canadense, ele é um ser humano também, e até estava falando com vocês antes, né? Eu conheço um caso de uma mãe que ela fuma maconha, ela se droga, ela bebe, é canadense, e ela está agora numa custódia com um filho. E então, para induzir o filho para ficar com ela começou a dar drogas para ele. Caraca! Então, isso também acontece no Brasil, acontece aqui. Então, eu digo sempre que você somente se transportou para outro lugar e você vai vivenciar, você vai ver o noticiário, enfim, tudo só que em inglês. Só que numa proporção muito, mas muito menor. O noticiário não vai colocar que essa mãe está fazendo isso, mas no Brasil eles vão colocar no noticiário. Aqui é mais escondido um pouco, né? E eu acho que a população é menor também, né? Aparece menos, com certeza. Acho que se a população daqui é o quê? 7 vezes menor que a do Brasil?
Não é uma questão de somente da população ser menor. É que a mídia aqui, ela tem um comportamento diferente de não, valorizar o que aquilo que é errado. É verdade. Porque no momento que começar a valorizar aquilo que é errado e transmitir, vai encorajar outros, né? Que nem acontece no Brasil, aquela pessoa que roubou, que não sei o quê, porque ela tem que passar por esse desafio para ser aceita numa determinada gangue, num determinado grupo, né? De bandidos. Então, para não encorajar esse tipo de coisa, entre outras coisas, né? Para o bandido aqui não ser o cara famoso, né? E então a mídia é que ela não encoraja o que é errado. Bom ponto. A violência doméstica é um problema recorrente que inclui práticas como abuso sexual contra crianças e violência física e psicológica, principalmente contra as mulheres. 1 em cada 3 mulheres já sofreu ou está vulnerável a algum tipo de violência na vida. Ana, eu acho que a gente está meio que chegando no final da tua participação aqui. Eu queria que você deixasse, apesar de que a gente vai deixar o contato no post, eu queria que você pudesse deixar tuas formas de contato para que as pessoas possam conversar contigo. Numa dessa, quem está escutando o programa está bem nessa situação que você falou, né? Horário de almoço, não tem tempo de fazer outra coisa, e essa pode ser um momento que você vai poder ir buscar ajuda. Eu peço pro pessoal, então, me mandar e-mail, que é o anapaulapauti@gmail.com. Me manda um e-mail. O meu Facebook vai estar aberto. Eu vou colocar o Skype também. E o telefone, geralmente, eu dou um número de telefone para aquele caso, assim, que, olha, Ana, realmente eu preciso te ligar, preciso que você me ligue, aí eu ligo para a pessoa, né? Porque se eu tenho um receio de divulgar o telefone e acontecer de muita gente me passar trote, infelizmente, Massaro. Acontece aqui também. Pode crer. Então, é uma forma de eu filtrar. Então, eu filtro através do e-mail, do meu Facebook ou do Skype, né? Para saber se a pessoa é uma pessoa legítima, se não é um fake. Porque já aconteceu de fake entrar em contato, infelizmente. E aí, se for um caso legítimo, enfim, com certeza eu ligo, passo meu telefone, não tenho problema nenhum em relação a isso. Bacana. Perfeito. Ana, muito obrigado pela tua participação. Eu espero que você possa voltar mesmo, não vá, que a gente já conversou. Eu volto com outros temas também, não tem problema nenhum, e agradeço imensamente a oportunidade de divulgar esse trabalho que eu estou fazendo. Gente, é um trabalho totalmente gratuito, eu não quero nada em troca, eu somente quero realmente ajudar, né? Eu sei o que essas mulheres aqui no Canadá que estão nessa situação estão passando, porque infelizmente eu já passei no passado, isso já aconteceu comigo. Então, o que eu quero é retribuir. Eu tive a ajuda do governo, mas eu tive essa dificuldade de saber onde procurar ajuda e tudo mais. Então, eu não quero que vocês passem por isso. Então, podem me procurar, que com certeza eu vou estar de braços abertos para ajudar a auxiliar. Eu acho que outra mensagem, assim, importantíssima a deixar é que tem solução, né? Então, quem está escutando a gente que se vê nesse tipo de situação e que acha que não tem ajuda ou que a situação dela não vai mudar, você comentou que as pessoas às vezes ficam lá 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e sofre e vive aquela situação ainda porque acha que não tem solução. Você deu vários exemplos aqui, está mostrando seu apoio e te entregando mesmo para ajudar. Então, tem jeito de sair, tem jeito de contar com as leis, com as instituições, tem jeito de contar com outras pessoas. Então, não fique nessa. Você está ouvindo a gente e você acha que precisa de ajuda, aproveite e não tenha... Dizer não tenha medo, acho que talvez seja muito forte, mas não tenha o receio, não fique com o pé atrás de tentar contactar, porque é a sua vida que está em causa. Sim, e aqui não é que nem o Brasil, que você faz diversas licitações de Maria da Penha e você não tem apoio nenhum do Estado, né? Então, aqui é diferente, você tem apoio. Então, procure ajuda que você vai ter apoio. Bacana. Só que tem que seguir os conselhos, né? Não ficar também, tipo, que nem eu comentei antes. O juiz vai falar com a pessoa para sair de casa ou, enfim, já está no departamento lá de proteção às vítimas. Não dê chance mais para o agressor, porque as pessoas não mudam.
Isso é uma coisa que a gente começa a aprender depois de um bom tempo da nossa vida. As pessoas não mudam do dia para a noite. Não existe mágica para isso. Então, o teu agressor, ele não vai mudar. Então fica a dica. Ana, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, meninos. Adoro o demais. trabalho que vocês fazem. Muito obrigada pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima. E o programa continua. A gente já volta com vocês. Então, voltamos, continuando o programa, depois do programa tenso, né? Vamos dar umas relaxadas nos ombros hoje, porque o tema de hoje foi meio cabeludo. E agora chegou o momento do Tecla SAP Maintenal. A gente vai continuar meio cabeludo, né? É continuar meio cabeludo, porque o tema é meio... Continuando no ritmo do pescoço tenso, nós vamos falar hoje sobre... pegar um gancho nessa história de violência conjugal e trazer em cena uma série que tanto eu quanto o Berg a gente assiste, curiosamente em idiomas diferentes, mas é a mesma série. Eu tô assistindo em inglês, não reclama não. Ué, tu tá assistindo em inglês agora? É porque eu já terminei assistindo em francês, tô assistindo em inglês agora. Ah, entendi. Então, a série que a gente está falando é a série 19-2, que conta a história de um departamento de polícia de Montreal, que é o Departamento 19, né? Distrito 19, e segue a vida de dois policiais ali. E a gente vai falar um pouco sobre uma situação que se passa por lá, que é exatamente sobre violência conjugal. Certo? Certo. Então, a partir de agora, a gente troca tecla SAP Maintenal. So, okay, so let me talk about this, because I actually start watching this series because of you. You told me about this in French, and it was like, okay, I have to watch this series. But you know, I'm super lazy on watching things in French, so like I'm extra lazy. Pas moi. Well, yeah. So one day I was just zapping the TV, and I found it 19.2. It was like, okay, so I heard about this one, but one of the guys is black. So like, what the heck is not the same guy? And then I found Nick Barron. Yeah. So that's when I found out that they had the French version, which I think it was the original one, and it showed up on Radio Canada. And they made an English version on CBC, which is from all we can say is the same network, but one in French, one in English. And then I start watching 19.2, which is it's a TV show that pictures the life of two officers that work for Department 19 in Montreal. And well, among all the situations that they show, they present in the show, there's this peculiar one where there's this couple, and the guy is actually a police officer, and he beats his wife. So it talks exactly about everything we spoke today in the show, like when Ana Paula was talking about, and it pictures everything she mentions, like they have a situation, he beats her, and she ends up going to the court and talking to the judge, and the judge warns him. And well, I don't want to spoil anyone else because the series is super nice. So if you have a chance, go watch it because it's really nice. You watched this first in French or in English, Bag? Ben, la première fois que je l'ai écouté, c'était en français. Je pense que c'était à l'époque, ça passait sur une chaîne qui était gratuite, puis qui n'est plus maintenant, qui s'appelle Tout TV. Tout.tv. Puis, ça m'a surpris parce que nous autres, on le sait, on écoute beaucoup de séries de toutes sortes, Netflix, puis partout. Puis, il y en avait 3 séries ici qui étaient beaucoup trop parlées. La première, c'était 19-2, celle en question. Puis
Puis il y en a une autre que j'ai pas eu encore l'opportunité d'écouter, qui s'appelle Unité 9, qui ça compte l'histoire dans une prison ici. C'est une prison féminine, ça compte l'histoire de la vie là-dedans. Tous les Québécois, ils parlent ici. Fait que j'étais curieux, puis quelqu'un dit la série est disponible en français. Puis d'ailleurs, les gars ne s'appellent pas Nick Barron, ils s'appellent Nick Beroff, et ils ont changé les noms. Mais tu sais, ce qui m'a trop. Alors, on sort un peu de sujet, là, mais tu sais, ce qui m'a trop surpris sur la série en anglais, que j'ai écouté finalement en répondant à ta question après, c'est qu'ils utilisent quasiment tous les noms pareils. Même quand c'est un nom francophone, c'est les policiers de Montréal, mais ils parlent en anglais, mais ils utilisent, tu sais, c'est drôle de. Tu sais, nous autres, on appelle Sainte-Catherine, on appelle. Ça, les policiers s'appellent Ben Chartier. Puis ils en parlent en anglais, puis c'est quand même drôle de voir la sonorisation d'un anglophone en disant un mot en français, disons de même, soit un nom de la personne, ou soit un nom de rue, ou un quartier à Montréal, ou peu importe la situation. Mais je l'écoutais en français. Puis après ça, je suis parti à l'écouter en anglais parce que je voulais savoir si, d'abord, si les histoires étaient les mêmes, puis si quand ça allait commencer puis terminer, puis c'est quand même biaiseux, si je peux dire de même, parce qu'on est... Ça, c'est comme, tu vas écouter quelque chose, même si c'est dans une autre langue, puis avec d'autres acteurs différents, c'est pas les mêmes acteurs, là. Il y a quelques-uns qui sont les mêmes, mais il y en a d'autres, la majorité, je pense que c'est différent. Puis, tu connais l'histoire. Fait que c'est comme si tu écoutais une deuxième fois un film. Là. Fait que tu le sais qu'est-ce qui va se passer dans certaines situations. Mais j'étais surpris parce qu'ils ont fait plusieurs choses de façon différente. Puis c'était plaisant de l'écouter. C'est intéressant. Puis quand on discutait dans cette émission, qu'est-ce qu'on allait parler, je t'ai donné l'idée de la suggestion d'amener les sujets parce que ça m'a surpris comment c'est pareil, tu as bien commenté tantôt, comment c'est pareil, toutes les situations qu'il y en a dit tantôt par rapport à ce qu'on voit dans la série. On a parlé beaucoup de la situation de que ça arrive une fois, la violence, 2 fois, 3 fois, puis la personne ne se convainc pas au début jusqu'à temps qu'elle soit vraiment capable de réaliser qu'elle doit dire c'est assez, puis je dois vraiment faire quelque chose de différent. Puis t'as bien parlé, là. Ça montre ça dans la série, puis c'est quand même impressionnant. C'est spécial dans la série parce que c'est des policiers, mais même là-dessus, il n'y a pas eu d'excuses. Là. Lui, il a fait face à la justice, puis comme tu as dit, on ne donnera pas trop de je sais pas comment est-ce qu'on dit spoiler en français, là. Je sais pas quel terme utiliser pour dire ça, mais on ne veut pas trop donner de faits ou de raconter l'histoire dans cette émission, sinon les personnes ne vont pas écouter. Si vous êtes ici au Québec, vous voulez écouter en français, cherchez 19.2 en français, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de langue française, il y a beaucoup du québécois là-dedans, beaucoup d'expressions, beaucoup de... Vraiment, tous les jours, là, l'expression, je vais utiliser les mots en anglais, day to day, là, mais c'est vraiment... Il y en a beaucoup, vraiment, c'est très intéressant. Yeah, I definitely recommend that, and I agree with everything you mentioned. Like, it's super fun watching them saying names in French names in English, but they do that exactly like how it happens in Montreal. So that's one thing I found really interesting, and yeah, that's another point. Like the show pictures Montreal's ugly side, which is I find it really interesting too, because like you know, not everything is so pink and wonderful, so things can get ugly sometimes. And this is super cool. I definitely recommend 19.2 to anyone.
Also, I find interesting you mentioned that because it's not the same feeling as watching a movie that was dubbed. Like in Brazil, it's really common. Like especially during the 80s, we watched a lot of movies that was dubbed, and just a while after we were able to watch those in VHS. And originally in English with subtitles, and for me that always sounded really, really weird because you know when you grow up and you're used to, let's say, Stallone's voice or Schwarzenegger's voice, yeah. And like, then you hear that in English, like, wow, that doesn't match. So yeah. Bah, on dit qu'ici on sent ça vraiment beaucoup. Je sais pas, c'est parce que c'est peut-être que le Québec, c'était encore plus petit. Puis, bien sûr, il y a moins de jeunes dans la profession. C'est peut-être plus difficile d'aller trouver des personnes avec les mêmes caractères vocaux, puis tout ça. Mais je pense qu'il y a 2 voix qui m'ont vraiment beaucoup surpris quand j'ai écouté des choses en français, des personnes connues. C'est la voix de Bruce Willis, puis c'est la voix de Schwarzenegger. Il n'y a rien à voir. Pour les autres, je pense peut-être que je me suis pas rendu compte ou je n'ai pas été vraiment intéressé par l'idée, mais Bruce Willis puis Schwarzenegger, c'est incroyable. Parce qu'il y a la voix comme I'll be back, puis toutes ces choses-là. Puis Schwarzenegger, ici, il a l'impression qu'il parle comme ça, puis c'est pas tout la même voix, là. Même s'il parle pas en québécois, là, mais c'est différent, en tout cas. Yeah, one day we should go back to this. Like, we should make a show talking about movies in Portuguese, English, and French. That could be nice. Bon, si on se prépare, on peut faire ça la prochaine. Who knows? On va voir. E desligamos a tecla SAP. Espero que vocês tenham entendido a história. É super massa. Por sinal, não deixe de assistir a série, porque é muito legal mesmo. A gente tentou não comentar muito para não dar muito spoiler, né? Porque senão é sacanagem. Você conta a história e o cara não vai mais assistir, né? É verdade. Mas assistam, porque 19-2 é uma daquelas séries que são atemporais. É muito massa mesmo. E você comentou em inglês, eu queria só ter certeza que a galera captou. Cara, é muito interessante você ver não só a ideia de, entre aspas, submundo de Montreal, mas a ideia, assim, sabe uma impressão que eu tinha? Eu sempre falava assim, cara, eu acho que ser policial, entre aspas, aqui em Quebec é muito fácil. É muito tranquilo, né? Tipo, não tem muito crime, não acontece grandes coisas e tal, os caras estão sempre no trânsito. Assim, talvez preconceito, não é preconceito, mas uma ideia fixa na minha cabeça, sabe? Pode crer. E, cara, quando eu assisti a série, eu fiquei assim, juro, abismado, que eu disse, cara, olha só a quantidade de pepino que esses caras têm que dar um jeito, sabe? Que tentar ajudar, tentar resolver. É muito foda. E a postura dos policiais, assim, eu recomendo, cara, a série é muito massa. É muito massa. Então assista e vamos pra frente. Aniversário! Eu adoro essa música da Galiptadinha. Quem que tá fazendo aniversário hoje? Não é? E, cara, eu ri muito quando eu... Assim, eu não escuto... Nem sempre eu escuto... É sacanagem até dizer isso, né? Mas eu não escuto 100% dos nossos áudios todas as vezes, que eu acho meio estranho ficar se ouvindo. O pessoal sempre fala isso, né? Nem me fale. Eu queria ter essa liberdade de não poder me escutar de novo. Mas, assim, eu tenho acompanhado suas últimas trocas de música por... tema de aniversário, eu confesso que tem ficado bem interessante. Então, vamos lá, para a lista dos aniversariantes. Nossa, caraca. Você começa, dessa vez é a sua. Minha lista é gigantesca, caraca. É porque metade a gente tem os mesmos amigos, metade é dividido, né? É verdade. Então vai lá, eu te deixo aí, vai. Vamos lá, começando, eu queria mandar um grande abraço pra eu chamo de tia, porque eu cresci chamando ela de tia. Tia Sandra Sasaki, um grande abraço pra senhora. Tudo de bom, muita felicidade. Um grande abraço pro Márcio Sujô. Sujô, tá limpo? Beleza. Um abração também pro Felipe Queiroga. Filipinho, você perdeu uns quilos. Parabéns. Abraço também pro Eduardo Fonseca Reis, pro Andrei Agra. Andrei, um grande abraço. Pra Julie Puma,
Fernanda Vieira, senhora sujou, muito parabéns pra você. Liliana Cerda Manzo, Lili, feliz cumpleaños, né? Parabéns também para Marta Isabel Valente, para o Roberto Ritter, Bob, um grande abraço, meu garoto, para Mariko esposa do meu amigo Jung, lá de Toronto, e finalmente um beijão e um grande abraço para filha do Júnior, irmã do Júnior e minha grande amiga Ana Carolina. Carol, um grande beijo. Beijão, Ana, parabéns. Você falou da Mariko, eu tava tentando me lembrar de onde é que eu já tinha visto o sobrenome Raio do Jung, exatamente, cara. que nunca mais... Então, abraço para ele, parabéns para Mariko e para toda a galera aí do teu lado. Só complementando aqui, Eliane Ribeiro do meu lado, parabéns. Gustavo Andrade, irmão do Luiz Andrade, teve aqui em Quebec, inclusive, gente finíssima, Gustavo, parabéns. Adriana Garcia, esposa do Renanzinho. Então, Adri, estive em Fortaleza aí em dezembro, a gente se viu, estive na pousada deles, aliás, lá. Aproveitei bastante, ela foi super atenciosa. Beijo pra você, parabéns. Sofia Hasselman, esposa do meu amigo Miguel, que tá aqui em Quebec há pouco tempo, gente boa também. E pra Gilza Cristiane Branco, galera que tá aniversariando, não vou dizer nessa semana, porque depende de quando você escutar, já passou, né? Então, parabéns para todos, muitos anos de vida. E divirta-se com a musiquinha que o Japa vai colocar aí. Para você! E-mails! As pessoas continuam escrevendo em menor quantidade. Antes de agradecer a quem escreve, eu gostaria de dar o puxão de orelha em quem não escreve. Isso é muito triste. Você não tem dó, não? A gente fica aqui acabado, escrevendo, fazendo esse programa. Vocês não dão nem um sinal de vida. Se não fosse o Nilo dar o first dele, todos os programas. Eu acho que a gente faz assim, né? A gente fala pra galera, diz assim, o pessoal que vive escrevendo pra gente acaba dizendo assim, acho que eu vou dar espaço para outras pessoas escreverem também, né? Para ter mais gente. E não dê espaço não, porque o pessoal não tá escrevendo tanto quanto a gente gostaria. Então escrevam pra gente, please. Escrevam, porque você sabe, né? Escutar o programa e não comentar é muita sacanagem. Você tem que dar a sua participação também. Certo? Quem tá escrevendo hoje? Meu Deus do céu, que e-mail gigantesco. Adivinha de quem é? Ai, meu Deus do céu. São duas pessoas que escrevem ao mesmo tempo. Oh, meu senhor do céu. Isso aqui, meu senhor, que coisa... Identidade dupla. Ok. Então, a gente... Senhor, cadê? Um grande e-mail da Carolina. Exato. Meu Deus. Das Carolinas. Tamanho do e-mail da Carol. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, vamos começar a escutar esse negócio, né? Só o e-mail dela já vale por 3 pessoas escrevendo, então não reclama, não é? Rapaz! Então, Carolina escreveu pra gente falando do Porchat 161. Olha eu aqui outra vez. Saudade de você, ainda bem que você voltou. Nossa, ela começa em polaco. Ô, senhor, Dobry dzień, massa berg. Eu não sei responder como é que eu falo. Vou fingir que entendi. Dobry den, dobry dons, dus, traz pra você também. É polaco, quer dizer, Dobry dzień quer dizer olá, ou bom dia, ou algo assim. Eu não sei, minha sogra fala isso. Eu esqueci a tradução. Como é que eu vou responder isso daqui? Dzień dobry? Dobry dzień. Tá bom. Vamos lá. Referente ao último programa, alguns pontos. Quando o propagandista diz que saúde e educação são gratuitas no Canadá, eu não discordo totalmente da afirmação. Lógico que esse dinheiro sai de algum lugar, mas colocando em perspectiva e comparando com o Brasil, para as pessoas de condição financeira que possibilita emigrar para o Canadá, esses serviços costumam ser pagos em duplicidade. Entendi. No Brasil se paga 2 vezes. Vocês mesmos comentaram sobre o custo de uma escola integral no Brasil. Eu mesmo pagava em uma creche para minhas 2 filhas em torno de R$800 para cada uma. Caraca! E sim, para minha cidade isso era barato. Tinha medo de perguntar quanto seria o ensino fundamental. Eu vou te dizer que... Eu entendo. Eu tenho um amigo que tá pagando R$1.200 pra filha ir pro colégio, na 7ª série agora. Tá caro, negócio. Cara, 3 mil, amigo meu, paguei Natal se ficar o dia inteiro. Afe, mãe. 3 mil, cara. 3 pau, cara. Caraca. Mas você sabe que tem escola que paga 15 mil de mensalidade, né? Que eu não vou fazer propaganda da escola porque eu não tô ganhando nada aqui também. Então, escola que vai pro inferno.
Continuando, ela diz mais plano de saúde da árvorezinha verde para todo mundo, etc. É duro, eu sei como é essa porrada. Isso considerando que já pagamos por esses serviços no nosso salário através dos impostos brasileiros altíssimos. Ou seja, pelo menos no Canadá a gente paga uma vez só, o que passa essa impressão de ser gratuito. Na verdade, entendi teu ponto, mas na verdade é um direito, né, da gente. A gente sabe que não dá para comparar Brasil e Canadá em muita coisa, porque não é a mesma situação de jeito nenhum. Então, quando você vê embora 45% do salário, você nota que pagou, entendeu? É vero. Deixa eu ver o ponto 2 dela. Ela continua dizendo: a questão das ajudas de custo são realmente bacanas. E em você sendo elegível. Essa parte do ser elegível realmente faz diferença. A gente ainda não está em uma situação de autossuficiência, ainda gastando mais do que ganhando devido ao meu mestrado. Portanto, fazemos uso de um banco de alimentos que ajuda muito. Eu sei como é. Eu fiz uso também e ajudou pra cacete. Também, após a primeira declaração de imposto de renda canadense, recebemos, junto com a restituição de imposto de renda, um informe de que entramos em um programa de ajuda por ter filhos e baixa renda. Então, ao longo do ano vão chegar cheques em casa para dar um suporte. Não é muito no nosso caso, serão 3 cheques de $140, mas ficamos surpresos de termos sido incluídos nesse auxílio sem nem mesmo ter solicitado. Isso é bacana, eu tenho que... Só um comentário, isso como você comentou já, acho que lá no programa mesmo, disponível para todo mundo, não é só para imigrante não, tá? Isso aí é para todo mundo mesmo. A gente recebe, você recebeu pro Mate, a gente recebe os meninos ainda, assim. Tem um que tá saindo já da idade, então ele não vai mais receber. Isso dói, né? Mas meu mais novo recebe ainda. Dói quando a criança tá saindo, né? Você pensa, puta merda, lá se acabou. Vai. Assim, não são muito, né, cara? 3 cheques por ano não é uma grande, né? 140 vezes 3, vamos fazer uma conta fácil, 150 vezes 3, $450, não é uma grande ajuda, mas o governo, ele tenta colaborar de uma forma, né? Só como a gente disse, não é assim, não é... Na época, o ponto a gente falava, questão pro imigrante, não é para imigrante, é disponível para todo mundo que está na mesma situação que ela. Ou que eu, ou que qualquer um. É vero. Deixa eu ver, ela continua dizendo que, resumindo, essas ajudas existem, mas além de ter que cumprir diversos requisitos para recebê-las, ainda assim precisa ter um bom salário para sustentar a família com conforto. Aí na verdade entra na parte contrária, né? Se você tem um bom salário, as ajudas acabam diminuindo, na verdade, né? Que o governo acaba... Ele considera de que o seu salário é suficiente para poder manter, então as ajudas acabam diminuindo. Mas eu entendi o teu ponto, né? Continuando, ela diz: um dia, quando encaixar com o assunto de um episódio, poderiam falar um pouco sobre a preparação do carro para o inverno. Já ouvi uma boa sugestão, né? É vero. Já ouvi dizer que tem um kit que você deve sempre deixar no carro para emergências. Queria saber o que é esse kit, o que tem nele, para que serve, para quais tipos de emergências, quais os riscos que dá para minimizar, etc. Então... Tu vai responder ou a gente vai gravar um programa? Eu acho que a gente vai gravar um programa sobre isso daí. Então pronto, não responde agora, faz suspense. Mas em resumo, se o Luke Skywalker tivesse um desse, ele não precisaria ter aberto o pobre do bicho lá no Império Contra-Ataca. A referência foi boa, né? Foi boa. E pouco que você falou assim, eu pensei assim: Império Contra-Ataca, não foi que ele caiu no pântano do lado do Yoda, não, peraí. Sim, foi assim mesmo. O Sasquatch. O bicho. Por sinal, é canadense o Sasquatch. O Sasquatch é canadense. Sacanagem, né? Ela termina meio dizendo: muito obrigado pelos parabéns e pelos agradecimentos de sempre. Que é isso, prazer é nosso. Continue escrevendo, para não, viu? Isso aí, a gente sente falta de vocês. Observação: vocês às vezes me chamam de Carolina Serrone e às vezes de Carolina Schiavone. Isso aí, termina a frase, eu tenho um comentário no final sobre isso. Somente reforçando aqui que essas duas chatas que você perturba são a mesma pessoa, que no caso sou eu mesmo. Isso aí é culpa da pessoa que se inscreve com um nome tipo no Facebook e no outro nome no e-mail e com outro nome no céu. Então tem um problema de crise de identidade. Como é que eu posso saber? Tá escrito lá o comentário, você copia, cola, tá escrito Carolina Serão. Tá bom, foi Carolina Serão. Eu não tenho culpa não, se ela quiser usar pseudônimo. Depois você copia, cola do outro, tá escrito Carolina Schiavone. Não tem problema. Se quiser continuar escrevendo com duas pessoas diferentes, não tem problema, isso aumenta as estatísticas. Exato, ótimo ponto.
Carolina, beijo pra você. Obrigado. Vamos lá, segura. Ela termina dizendo abraços e boa semana, Carolina. Você também. Tirou o sobrenome tudinho, tá vendo só? Aí, ó. Próximo, quem manda? Eu notei assim, a gente não tinha mais comentário no nosso e-mail, mas tinha uma galera que comentou no Facebook recentemente. Então, para dar um alô, porque tem gente que escreve aqui e que comenta também no Facebook, então pessoas, aliás, os que a gente está vendo aqui, a maioria deles são já assíduos. Verdade. Né? E como eu achei o comentário pertinente em relação ao último programa que a gente gravou, não o último, que o último foi com a Carro, né? O anterior, a gente... eu achei que valia a pena comentar. Então, o Eldo Santos. Eldo, obrigado. Você é outro que continua sempre escrevendo pra gente. Não pare, valeu mesmo. Ele fala assim, pessoal, uma errata do programa. Em Ontário também tem um auxílio creche, diferente do que foi falado no programa. De acordo com a renda, o imigrante pode receber esse auxílio e até não pagar nada pela creche, como aconteceu com um casal amigo nosso. Mesmo o imigrante não permanente, se tiver trabalho, pode requerer receber esse auxílio. Não, assim, a gente... Eu vi o comentário, vi que você respondeu, inclusive, a ele lá no Face. Mas, assim, é interessante que a gente queria aproveitar, ressalva o comentário do Eldo, para dar essa informação para a galera que nos ouve também. Não pode deixar, nem todo mundo escuta nem todo mundo lê tudo que acontece no Face. Então, a gente tinha comentado que o programa de auxílio creche, ele tem bastante aqui no Quebec e não tem em todo o canto. E eu acho que a gente tinha feito um adendo, como que em Ontário não tinha. O Eldo está dizendo que tem. Então, Eldo, obrigado pela informação. Tá aí a sua, né? Errata. Merci very much. Esse pode ser também entrar lá pro nome da tecla SAP, lá, Merci very much. Merci very much é muito bom, né? Exato. Aí, tá vendo? A gente vai fazendo e vai criando ao vivo. Aos poucos as coisas acontecem. Isso. Então, o Aguiar. Ele comenta, muito bom, parabéns pelo programa, vinheta sensacional. Me lembro como alguns amiguinhos brasileiros que comercializam o sonho canadense. A gente teve alguns comentários nesse aspecto falando de... Até falando da vinheta, né, que você colocou lá, né? No programa, que vai aquela... O Canadá é o país do paraíso. Então, pois é, bem por aí. A ideia era essa mesmo. Valeu, Aguiar. Grande abraço pra você também. Kevin e Marina Snyder. Então, eles escrevem 2 pessoas, tá? Olha só que beleza. Isso aumenta as estatísticas também. Aumenta as estatísticas também. Então, respondendo a questão da francização, $46 no mês passado para ajuda no transporte. On dit merci. Puta merda, 46. Valeu, francização. Mas porque assim, o plano de francização do governo mudou. Assim. Antigamente, todo mundo tinha direito a fazer, como eu falei, eu mesmo, a gente já contou, fazer o curso de 10 meses aqui. Minha esposa fez, durante vários anos tem. O governo abriu depois aquele site de curso online, mas a pessoa tem que estar inscrito no programa para o governo, sei lá, tem muita coisa em questão. Aliás, é por isso que a gente criou o Aprender Francês Agora, porque a gente acabou sentindo essa falta de apoio, assim, em termos de língua francesa para quem quer vir para o Quebec. Mas está aí o Kevin dizendo que quando você tem acesso à francização aqui, você acaba recebendo uma ajuda de $46 por mês para o transporte. Então, nem o financiamento do programa já não é como era antigamente. Nem tudo está perdido. Pelo menos ainda chega, né? Exato. E para terminar os comentários, Luiz Otávio diz... Como diz aquela música, a vida não é um mar de rosas, nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Eu não sei que música é essa, mas eu gostei da frase. Foi massa. A vida não é um mar de rosas, nem sempre o sol... Se fizer um corte na edição do programa... Também há dias em que a chuva cai... Não é essa não? Você bem sabe... que eu não te ofereci um mar de rosa. Minha música tá horrível, mas acho que é essa aí. The Fevers. Ok, eu vou ter que escutar essa música depois. Você bota ela no... Você captura... não pode, né? Bota ela no dia enquanto a gente tá ali no comentário. O YouTube vai encher o saco que eu tô usando a música dos outros. Não vou poder não pode, isso. Desculpa. É uma bosta. Claro. Tenho muita vontade de morar fora. Estive pesquisando e vi que o Canadá é um ótimo lugar, mas sei que em qualquer lugar do mundo, tudo vai existir suas vantagens e desvantagens. É exatamente o caso. Tá aí o caso do programa de hoje, que a gente está falando uma situação extremamente triste e que acontece bastante por aqui. Mas sou uma pessoa determinada, sempre pronto para encarar os problemas de frente e vencer novos desafios. Otávio, então eu espero que você consiga alcançar seus objetivos. E como a gente sempre fala, se você vier para o lado de Quebec ou se vier para o lado de Ontário, no caso de Ottawa, dê um alô, que a gente no pior caso faz um selfie.
É verdade, é verdade. Mas não desista. E o que a gente puder te ajudar, estamos aqui. Só escrever. E se você quiser escrever, e se você for uma pessoa que não sabe para onde escrever, você pode escrever para o contato@canadagora.com, ou então você pode participar como toda essa galera aqui, vai no Facebook, coloque seu comentário, ou então, sei lá, escreva uma carta. Eu adoraria receber cartas, né? Faz tempo que não recebo cartas, uns 20 anos. Você pode também gravar um áudio, né? E mandar pro e-mail anexado. Um áudio? Gravar, botar no Dropbox, compartilhar com a gente, fazer qualquer coisa. A gente aceita. Se você não quer escrever, a gente vê, escuta o áudio e fala do comentário. Não tem problema. Isso. Você não pode não comentar. Isso aqui é absurdo. É isso daí. Ficar sem comentar é um absurdo mesmo. Chega. E vamos terminar esse programa. Vamos final, Paty. Vamos, só porque eu passei a semana todinha procurando um jingle diferente para terminar e eu não pensei, assim, não consegui achar um que fosse bom o suficiente para terminar, para substituir o Capitão Nascimento. Então eu vou terminar dizendo para você que a força esteja com você, Luke. Puta que pariu. A gente tá arranjando um processo internacional. Isso tá ficando caro. Você não podia ter pego, sei lá, nave Xuxa se despedindo da Terra, amiguinhos? Oi, não. Aí você vai ter um processo com certeza. Olha assim, nave do Podeixar se despedindo, amiguinhos. Tchau, criançada. Não? Não, porque não é criançada mais. É verdade. Mas felizmente não é criançada. Ai, é duro. Chega de programa hoje. É isso. Já que não tem um negócio. Galera, a gente espera que vocês tenham gostado do programa. De novo, não foi um tema muito agradável, mas como vocês sabem, a gente prefere estar mostrando a realidade daquilo que está pintando as coisas de cor de rosa. Como sempre, a gente não está aqui para fazer sensacionalismo, a gente está realmente querendo ajudar as pessoas. Se você conhecer alguém que está numa situação como essa, ou se você estiver passando por uma situação como essa que a gente escreveu no programa, não deixe de entrar em contato com a Ana, ou então, se você não quiser entrar em contato com a Ana, procure um órgão responsável, procure uma autoridade, porque a única coisa que você não pode é ficar vivendo, sofrendo o resto da vida. Na pior das hipóteses, faça a pessoa escutar esse programa, né? De repente ela se convence de que vale a pena e a gente ajuda de uma maneira ou de outra. É verdade, a pessoa se convence de que ela não está sozinha e que ela não está errada na história. Exato. Chega! Pessoal, uma excelente semana para todo mundo. Não deixem de escrever. E semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. Valeu! Tchau! Valeu! Pô, peraí, chutei o microfone. Que bosta. Bota isso lá no final como falha nossa. Chutei o microfone.